Lateral direito Gilberto, destaque da base que todo mundo esperava que fosse para o profissional em 2026, foi vetado pelo técnico Abel Ferreira e, portanto, ele está de saída para o Atlético Paranaense, vai ser emprestado. Rafael Veiga também tem futuro incerto no Palmeiras e, por fim, uma atualização, olha aqui pra mim, ó, uma atualização importantíssima em relação ao volante Fabinho, que interessa ao Verdão para a próxima temporada. Tudo isso você acompanha neste conteúdo aqui agora do canal do Facincani, que tem apoio da Guerap Pacaembu. Tá vendo o QR Code aí na tela? Já entra agora no QR Code, que tem promoção especial de final de ano para você fazer a sua matrícula na melhor academia de São Paulo, onde você marca o seu horário, treina com exclusividade, sem encheção de saco, sem ter academia lotada e com a melhor estrutura possível. Além disso também, ó, se você também tá preocupado com a parada do futebol brasileiro, fique tranquilo. Você que gosta de fazer a sua fezinha aqui na Start, para você fazer aquele palpite campeão, vai ter muita rodada de futebol inglês neste final de ano, o chamado Boxing Day, tem muitos campeonatos rolando, portanto, ó, fique ligado aqui na Start, porque o futebol brasileiro já volta daqui a 2, 3 semanas com os estaduais e claro que o seu palpite, sempre com muita responsabilidade, pode ser muito bacana para você. Bora pro conteúdo! Meus amigos, por gentileza, quando tem informação importante, ó, véspera de Natal, 24 de dezembro, estamos aqui, ó, com vocês para trazer conteúdo e informação exclusiva do Palmeiras, por gentileza. Então vem deixar esse like aqui de Feliz Natal, tá bom? Já tô deixando até os meus votos aqui para vocês, Feliz Natal, curtam bastante essa noite, não abusem, deem muitos presentes para quem vocês amam, aproveitem as famílias, que é uma data pra lá de bacana, tá certo? Porque mesmo que o torcedor do Palmeiras ainda esteja carente de uma postura melhor da diretoria, principalmente porque até agora ó, não teve presente de Natal e dificilmente vai ter, diferente do ano passado, de outros anos em que o Palmeiras sempre tinha alguma contratação engatilhada, mas o Palmeiras pode ter informações importantes para os próximos dias. E é neste vídeo aqui que eu vou contar tudo pra vocês. Então, ó, já deixa esse like, por favor, hype o vídeo aqui embaixo, tá bom? Quando você hype o vídeo, você não sabe como me ajuda, pulveriza aqui o canal nas redes sociais, você faz com que ó, o vídeo tenha cada vez mais alcance, que as informações que eu trago pra vocês, sempre checadas e apuradas, sejam as verdades que vocês precisam consumir e acima de tudo, se você tá chegando agora, vem aqui, ó, deixar a sua inscrição, se inscreva aqui no canal do Facincani e me ajude aqui também no meu Instagram, tá bom? @Felipe com 2P's Facincani, por lá eu também posto vários outros vídeos e quero chegar a 180 mil seguidores, conto muito com a força-tarefa de vocês, tá certo? Porque a primeira notícia que eu quero trazer aqui pra vocês é a seguinte, surpreendentemente, pra quem esperava que o Palmeiras pudesse somar vindo da base, um bom jogador, talentoso, que precisa, claro, daquele pente fino, de um treinador para acreditar nele, para dar a chamada minutagem, para ensiná-lo movimentações táticas de um ritmo profissional que é completamente diferente da base, porque o garoto tem talento, o garoto é bom de bola. Para quem esperava que o Palmeiras pudesse evitar ir ao mercado gastar dinheiro com aqueles chamados jogadores bagres, que não servem pra nada, que custam caro e que travam a ascensão do que o Palmeiras tem de melhor, que hoje é essa categoria de grande revelação de jogadores, que tem o João Paulo Sampaio no comando, que é um excelente gestor, que aliás, na minha modesta opinião, o João Paulo tinha que ser o diretor de futebol do Palmeiras, do principal, coordenando os dois, base, principal, fazendo os negócios do Palmeiras, etc e tal, porque é um cara muito à frente, muito além da capacidade de quem está na diretoria.
Para quem esperava que o Gilberto, que é tão pedido pelos torcedores, a lateral direita do Palmeiras tá bastante carente. O Giai não aconteceu, um jogador que o Palmeiras precisa urgentemente fazer negócio. O Kelvin até agora se mostrou um jogador que sente jogo grande. Jogou de fraldas as principais decisões do Palmeiras nesses últimos jogos aí de Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Um cara que deixou de lado toda a confiança da qual ele se apresentou nas primeiras partidas. E para quem, obviamente, tinha essa expectativa de ver o Gilberto no Palmeiras, esquece. O técnico Abel Ferreira, mais uma vez, ele que fala que ama tanto a base, treinador que mais colocou os jogadores de base em campo e etc e tal, fala como se ele revelasse todo mundo e potencializasse os garotos, né? Vide Patrick de Paula, que foi embora mais cedo do que se esperava. O Gabriel Menino perdeu a cabeça no Palmeiras. O Wesley da mesma forma. Isso contando lá atrás, né? A história do Gabriel Veron. A gente vem depois ali com o Giovani. O Renan, que depois acabou se perdendo na vida, mas também não teve a oportunidade que deveria no Palmeiras. Luiz Guilherme. Kevin, que tá aí brilhando na Premier League. A demora para colocar o Endrick para ser protagonista. Quando colocou, tarde demais. Ainda que o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas poderia ter sido até campeão de uma Libertadores se não fosse essa teimosia do Abel. O próprio Estevão também, que não teve o poder decisivo do Endrick, mas um jogador que foi muito mal cuidado, né, taticamente no Palmeiras, um time que só dependia dele, em vez de deixá-lo com menos responsabilidades. Enfim, são várias e várias situações, sem contar outros garotos também, né, que a gente vai, o Benedetti, o Naves, que pediu oportunidade e acabou sendo chutado no Palmeiras porque ele só queria jogar e porque ele era muito melhor do que esse Mikael, que custou os tubos de dinheiro pro Palmeiras. Enfim, né? A hipocrisia do senhor Abel Ferreira de falar dos jovens jogadores, que ele deveria ter muito mais cuidado, que ele prefere sempre ir ao mercado comprar esses potenciais jogadores de revenda. Ah, eles são mais experientes. Ah, os garotos da base nunca estão prontos. Quem não tá pronto é contratar jogador ruim, senhor Abel Ferreira, né? E um que estava aí sendo destaque em número de assistências da base, um lateral de ótima chegada ofensiva, de uma bola parada espetacular, já que o seu time, né, Abel, só vive de chuveirinho e cruzamento. Tem um lateral que, pelo menos, se serviria bastante para isso, melhor que o Kelvin, que o Giai, com certeza. O Gilberto está de malas prontas porque estourou a idade limite dos 20 anos e não vai continuar no profissional do Verdão. Vai ser emprestado. Ah, ele teve o contrato renovado para isso. Emprestado para o Atlético Paranaense, que, claro, é uma grande escola, é um grande clube, volta à primeira divisão e tem tudo para que o Gilberto tenha todo o espaço e consiga melhorar ainda mais o seu futebol. Mas a pergunta que fica, senhoras e senhores, é a seguinte: será mesmo que o Gilberto não teria um minutinho só de oportunidade em 2026 no Campeonato Paulista? Será que o Gilberto realmente é muito pior que o Giai? É muito pior do que o Kelvin, lateral das mesmas características dele? Um campeonato em que vai servir muito mais de preparação, se bem que, óbvio, o Palmeiras vai ter a obrigação de ganhar o Paulista, viu? Depois do papelão que foi o 2025, o Palmeiras vai ser obrigado a ganhar o Campeonato Paulista. Até porque é o clube que tem mais investimentos em São Paulo. Mesmo que o Corinthians terminasse a temporada com 2 títulos, né? Como a gente viu, o Paulista e também a Copa do Brasil, Corinthians ainda com uma série de problemas financeiros não sabe se vai poder contratar jogadores para a próxima temporada. O São Paulo tá tentando se redesenhar financeiramente, já tá até se mexendo no mercado, com algumas especulações interessantes, né? Uma possível troca ali de jogadores com o Botafogo, jogadores que inclusive cairiam bem no Palmeiras, viu? Fala-se do Savarino pro São Paulo, Savarino seria titular com 10 e faixa hoje no meio campo do Palmeiras. Mas ninguém se mexe no Palmeiras, tá tudo certo, né? O Santos também, com várias indefinições, o Palmeiras é o que ainda tá mais estável. Então ele tem a obrigação de ganhar o Paulistão. E o Mirassol vai jogar como franco atirador, como tem sido a vida do Mirassol e como fez muito bem, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Paulista, ele vai ter esse viés. Será mesmo que o Gilberto
não pode jogar um pouquinho para ser avaliado no Paulista? Será que realmente o Gilberto precisa de experiência trabalhando em outro clube e não no clube do qual ele conhece, que a torcida gosta dele, que a torcida vai apoiar o garoto? Que tem o treinador, que está acompanhando ali de perto o trabalho de base, que tem o diretor que o revelou, participando ativamente desse projeto, pelo menos até a página 2, né? É o que a gente espera. Será que realmente outro ambiente é melhor para o Gilberto? Ou seja, é mais uma bola fora do senhor Abel Ferreira em relação a um garoto que pode, inclusive, pegar justamente um outro estilo de jogo, um clube que pensa diferente, com outra metodologia, ele não conseguir se desenvolver e talvez um talento que se estivesse em nossas mãos para crescer possa ser minado. E aí sabe o que vai acontecer? É mais um garoto da base que se perdeu. E aí o Abel vai vir com a razão, tá vendo? Ele não era tudo isso, tal, vocês cobravam. Será que ele não era tudo isso? Ou será que você não quis tirar um pouquinho do seu tempo para trabalhar um garoto que é a sua função, Abel Ferreira? A sua função é pegar um jogador da base e dar minutagem e corrigi-lo dos vícios da base. Vícios no caso de jogo, jogadores às vezes não têm a malícia do profissional e trazê-los para ganhar essa casca. Essa é a função do treinador. Não é pegar colete, jogar para 11 atletas e escalar o time para jogar na estratégia que você quer. Trabalho de técnico requer também trabalho de fundamento. E isso me parece que é uma grande deficiência no Palmeiras, né? Haja vista a queda brusca no número de passes corretos que o Palmeiras teve, haja vista no número equivocadíssimo de cruzamentos errados que o Palmeiras teve recentemente, haja vista o número bizonho de finalizações desperdiçadas do Palmeiras no ano passado, haja vista o erro de posicionamento em diversos jogos da defesa do Palmeiras em bolas paradas, a queda do número de gols também, de bolas paradas aéreas, enfim, uma série de aspectos de fundamentos que você é o responsável para esse declínio do Palmeiras. Treinador não tem que pegar jogador pronto para escalar, treinador tem que formar também jogador. Como fazia nos anos 90 Vanderlei Luxemburgo, como fazia Tele Santana, como faz o Guardiola, como faz o Klopp. Você acha que esses caras só dão um treino tático, Abel Ferreira? Esses caras ensinam também os jogadores a melhorar a sua capacidade de jogo. Você que lê livro, e obviamente deve ter lido, veja o do Guardiola. O que ele não fez com o Bayern de Munique quando ele assumiu em 2013? Dizendo que os jogadores do Bayern, que era atual campeão da Champions, não sabiam jogar futebol. Ele melhorou a capacidade cognitiva de diversos atletas. Inclusive, uma testemunha esteve aqui jogando no futebol brasileiro recentemente. Lateral direito, coincidentemente, o Rafinha, que foi muito vitorioso no Flamengo. Então, Abel, parabéns por essa maravilha decisão de você continuar com dois jogadores que já se sabe, ou pelo menos um deles, que não vai ter nenhuma evolução no Palmeiras e minar a chance de um garoto que talvez, se fosse corretamente treinado, pudesse ser uma excelente alternativa a uma posição tão carente no futebol brasileiro. Enfim, formação do Gilberto dada, vamos à informação do Rafael Veiga por aqui. Como eu tenho trazido para vocês nas últimas semanas, para quem acompanha aqui as minhas lives, em parceria com o Link Sport Clube, que a gente volta a partir do dia 12 com as lives ao vivo no programa lá do Link Sport Clube, mas é óbvio que os materiais vão continuar sendo produzidos aqui também para o canal do Facincani, como este, inclusive. O Rafael Veiga, em nenhum momento, força a saída do Palmeiras. Tá bom? O futuro dele estar incerto é porque o staff do Rafael Veiga quer tirá-lo do Palmeiras. Tá? Não é de hoje. Isso já vem de pelo menos 2 temporadas e meia para trás. Quando veio aquela proposta da Arábia em 23 que o Palmeiras negou. No ano passado o Veiga teve sondagem, o Palmeiras negou. No começo deste ano, mais uma vez a abordagem, o Palmeiras negou. Depois do Paulista, o próprio Rafael Veiga falou do acerto que o empresário dele tinha com o Palmeiras, um combinado de que depois do Mundial de Clubes poderia vender o Rafael Veiga e tudo mais. Nada disso foi feito. Mas o staff do Veiga se mexe sim para tentar trazer propostas. Conversou com o Grêmio, os valores obviamente não chegariam nem perto do que
o Veiga recebe ou também o Palmeiras gostaria de receber. Então a situação do Veiga é essa, tá? O Palmeiras está aberto a receber valores que ele entenda ser justo pelo Veiga, porque ele tem mais 2 anos de contrato. O empresário está buscando as propostas e o jogador está no canto dele. Ou seja, eu não vou forçar, eu não quero sair. O Veiga está com a postura correta, tá? Em nenhum momento o Veiga virou pro empresário e falou, me venda. Ele falou, se chegar alguma coisa que for interessante para mim e para o Palmeiras, e vocês entrarem em consenso, eu avalio e tomo a decisão. Então esse futuro incerto do Veiga que estão colocando para vocês passa exatamente muito por isso, tá bom? Porque Palmeiras espera a prospecção do empresário que está no mercado, tentando trazer alternativas, porque é bom para ele, para tentar ganhar aquele turu de revenda, a gente sabe como é que funciona o mercado e tá tudo certo, e o Veiga tá no canto dele. Mas cravar 100% que o Veiga joga no Palmeiras em 2026 é obviamente que é muito difícil, tá bom? Enfim, para encerrar, meus amigos, aí a informação que todo mundo espera por aqui, há 2 semanas eu já venho falando a respeito desse assunto, tá? E eu dou crédito aqui, diferente de outros que não dão crédito pra ninguém, que só vivem na bolinha deles, né? Esses canais aí de televisão, de esportes e tudo mais, só vivem nessas bolhas deles, jornalistinhas aí, e dane-se vocês, mas eu, pelo menos, diferente de vocês, tenho ética, tá? Eu dou crédito pra quem trouxe essa informação em primeira mão, que foi o nosso palestra, tá? E há 2 semanas tem vídeo aqui no canal, tá bom? Podem pegar aqui no canal do Facincana, há 2 semanas, pega aqui na minha playlist de notícias do Palmeiras ou então das lives ao vivo, que vocês vão ver na thumb lá que eu falo do Fabinho, tá? O Palmeiras nunca desistiu como foi colocado no Fabinho. O Palmeiras nunca deixou de fazer proposta pro Fabinho. O Palmeiras nunca descartou a contratação do Fabinho. O Palmeiras conversa com o Fabinho há meses. E essa conversa segue em pauta no Verdão. Mas ela não teve nenhuma alteração da semana passada ou de 2 semanas para trás até agora. O que acontece é o seguinte, e o que segue, tá? O Al Ittihad da Arábia Saudita, ele não vai renovar o contrato com o Fabinho no meio do ano. Tá? O staff dele já tá sabendo disso. Por quê? Porque o Fabinho ganha um vencimento bizarro. Os valores foram colocados aí, é papo de 10, 12 milhões mês. Tá? Isso é valor que eles divulgam justamente por causa que, como os investimentos na Arábia Saudita são feitos pelo Fundo Saudita de Investimentos, né, o PIF, então esses valores precisam ser colocados em público para que, né, seja justificado pelo governo local, tá? Então o Fabinho, que custou uma bala quando o Al Ittihad o tirou da Europa, né, do Liverpool, o Fabinho tem um salário gigantesco. E como restam 6 meses de contrato, o Al Ittihad, ele falou pro Fabinho o seguinte, olha, se você quiser sair, fica tranquilo. Traga pra gente um acordo que não vai precisar ser muito alto, que a gente libera você. Você, obviamente, vai abrir mão, né, desse restante da grana. A gente dá a rescisão, você vai jogar em 2026 onde você quiser. É isso que aconteceu. Só que o Fabinho, por outro lado, e corretamente na minha visão, tá? Pensando racionalmente, o Fabinho, ele tem quase 80 milhões de reais a receber até junho, quando ele vai ficar livre no mercado. Livrinho, sem precisar de acordo, sem precisar de nada. Ou seja, o Fabinho e o staff dele não querem abrir mão desses 80 milhões a receber até junho para acertar com qualquer outro time em janeiro. Porque dentro do projeto Copa do Mundo, vale lembrar, meus amigos, que o Fabinho foi convocado recentemente pelo Ancelotti jogando pelo Al Ittihad e a pedido do Casemiro, que é muito próximo do Fabinho, são amigos. Então o Fabinho está muito no radar da Copa, mesmo jogando na Arábia. Então essa história de que é claro que é um projeto vantajoso, é lógico que é muito melhor você sair da Arábia Saudita, jogar no Brasil,
né? O futebol da Arábia tá desenvolvido, tá, tem muitos medalhões, mas o ritmo de jogo é diferente. A gente viu recentemente vários times árabes jogando o Mundial de Clubes e tudo mais e, né, eles têm muito menos sucesso do que se esperava. O Al Hilal, por exemplo, foi um ponto fora da curva quando tirou aí o Manchester City no último Mundial, mas depois acabou perdendo pro Fluminense. Então, meus amigos, olha que o Al Hilal tem muito mais estrutura de time, né, de jogadores que o Fluminense. Então o futebol da Arábia, ele ainda é gourmet, muito rico, cheio de medalhões, mas não tem a intensidade no futebol sul-americano, né? O Ancelotti, por exemplo, tá aqui no Brasil toda hora, tá morando aqui, tá acompanhando os campeonatos em loco. Então é lógico que a visibilidade para jogar por aqui é melhor, seria mais bacana. Só que tem esse pequeno problema de 80 milhões. Agora, se o Fabinho, que é a atualização, né, que eu trago para vocês, de que como o Al Ittihad falou, Fabinho, quer fazer um acordo? Eu tô à disposição, tá? Eu abro mão do que você tem a pagar, mas me traga uma compensação financeira de um clube que queira pagar esse restante de contrato. Basicamente, o que o Atlético Mineiro faz na história do Renan Lodge. Renan Lodge estava em litígio por outras questões, não é o caso do Fabinho, lateral esquerdo. Aí, o Al Hilal, ele na FIFA estava travado com essa história e falou o seguinte: eu só dou a liberação se alguém pagar pelo menos um turuzinho pelo jogador. O Atlético foi lá e pagou 6 milhões de euros. Inclusive, abre um parênteses, o Atlético pagou pelo Renan Lodge o mesmo que o Palmeiras pagou pelo Jefité, tá bom? Um lateral de seleção de 27 anos contra um subdestaque do campeonato escocês. Ó, parabéns, que projeto vocês estão fazendo, hein, Abel, Barros, Dona Leila, hein? Vocês estão indo muito bem no mercado, parabéns aos envolvidos. Mas enfim, voltando à história, então é isso, amigos. Tragam um acordo pro Al Ittihad e, obviamente, o Fabinho se convencendo disso, que a história sai do papel. O Palmeiras vai acertar com o Fabinho no primeiro momento que vier o telefonema lá da Arábia dos empresários pro Palmeiras e falar: estamos prontos para negociar. Vai ter acerto, vocês podem ficar tranquilos. O Palmeiras e o Fabinho já sabem dos valores. Quando tem essa história, tá conversando, especulando, não. Palmeiras já colocou na mão do Fabinho valores. Tá, isso é uma informação importante, que eu já trouxe há 2 semanas. O Fabinho ganharia acima do teto do Palmeiras um pouquinho. O Palmeiras vai mudar um pouquinho essa política. O Fabinho teria aqueles protocolares contratos de 3, 4 anos com o Palmeiras. Teria aquela vida segura que um jogador dessa idade gostaria nesse chamado último, talvez, grande contrato. O problema é o Fabinho querer abrir mão, coisa que ainda não é muito cogitada pelo staff dele, desses grandes vencimentos até junho e, evidentemente, com isso depois ficar livre do mercado. Então, ou o Fabinho faz um acordo com o Al Ittihad, no caso o Palmeiras também podia fazer esse acordo. Fabinho, é o seguinte, você quer jogar aqui, eu tento fazer um acordo aqui, ou o Palmeiras tenta costurar essa história, ou então, isso, claro, vai ser adiado até junho, tá bom? Pelo menos na informação de agora. A não ser que depois dessa atualização que eu trouxe pra vocês, de Al Ittihad e Fabinho, sei lá, nos próximos dias o Fabinho resolva sentar com a família e decida, ó, quero jogar no Brasil, quero abrir mão, não vai me fazer falta 80 milhões de reais, então eu quero jogar no Palmeiras e vou fazer um acordo com o Al Ittihad. E aí sim, seria um caminho muito mais fácil pra rescisão sair. Mas, repito pra vocês, tá bom? O Fabinho nunca saiu da pauta do Palmeiras. Nunca foi descartado, como se falou por aí. É um caso muito similar ao do Andréas Pereira, que demorou, Palmeiras foi fraco na negociação inicial, mas no fim das contas acabou dando certo. Então, vamos aguardar o final deste ano, que pode reservar boas notícias em relação a esse assunto, tá bom? Curtiu o vídeo? Então, ó, hype aqui o conteúdo, por favor. Deixa o seu like aqui no canal do Facincani e, acima de tudo, se inscreva aqui no canal e também no meu Instagram. Até a próxima, gente! Feliz Natal a todos!